Um criminoso está sendo procurado depois de ser flagrado. Esse cramunhão aí, dentro de uma casa, invadiu uma casa, uma mulher, né? Que foram cenas de terror, mãe das crianças, né? Ailton, cadê você? Pois é, Adelson, mais um caso repugnante envolvendo crianças, dessa vez em Porto Seguro, no condomínio Maricota. A gente tem imagens do condomínio aí. Tudo aconteceu na manhã do último domingo, numa casa em que morava esposa, marido e duas filhas de 7 e 11 anos. A informação que recebi, a família me procurou para falar sobre esse caso. A informação que eles me passaram foi de que a mãe acordou mais cedo, destrancou a porta da casa porque a avó das crianças ia até lá para fazer alguns serviços domésticos dentro deste imóvel. Esse homem, que a gente ainda não pode mostrar a foto, mas já temos a identificação dele, a polícia também já tem a identificação dele. Esse homem aproveitou, entrou nesse imóvel no domingo pela manhã e quando a mãe das crianças chegou no quarto para ver as filhas, ele estava de joelhos na cama, se masturbando em cima das crianças. A mãe, claro, entrou em pânico, começou a gritar. O pai das crianças acordou. O suspeito conseguiu empurrar a mãe e fugiu. Desesperado, conseguiu despistar, inclusive vizinhos também que começaram a persegui-lo também, junto com a família. Ele despistou e sumiu. Aí os moradores acharam que ele tinha saído do condomínio. Quando foram averiguar as câmeras de segurança, que até então as imagens estavam disponíveis, ele não tinha saído do condomínio. E aí perceberam que se tratava de um morador do condomínio e mais, que esse morador, esse homem que se masturbou em cima de duas crianças, teria entrado em outros 2 imóveis nesta mesma manhã. Ele chegou a entrar na casa de um policial militar, mas saiu rápido quando percebeu que os pais estavam acordados. Então ele foi de porta em porta. Essa é a informação que a família passou para a gente. Ele foi de porta em porta em casas em que tinha crianças. Todas as casas que tinha crianças dentro, ele tentou entrar. E aí, essa família, infelizmente, percebeu a presença, né? Essa família foi o alvo desse homem e esse homem cometeu esse crime bárbaro, um crime bizarro. A mãe da criança conversou comigo mais cedo, passou detalhes sobre essa situação, falou com a gente. Durante toda a tarde eu conversei com ela, a gente até conversou também sobre a possibilidade de mostrar o rosto dele. Nesse momento a gente ainda não pode mostrar o rosto dele, mas temos toda a identificação desse homem. Inclusive sabemos que ele morava em Salvador. Há pouco mais de 2 meses foi a Porto Seguro, vivia uma vida ali discreta, os moradores sequer notavam a presença dele, as chegadas e saídas desse homem. A família dele já foi informada também de toda essa situação e os moradores de Porto Seguro estão nas buscas desse homem aí. A gente não pode mostrar a foto, infelizmente, mas no decorrer das investigações, quando a polícia autorizar, a gente vai botar a foto desse homem na tela. A mãe das crianças detalhou toda a ação que viu na manhã de domingo, e a gente não pode ainda revelar, né, o rosto da mãe, a identificação da mãe, porque a gente também estaria expondo as crianças. Mas demos um jeitinho aí para você que está em casa ver com exclusividade aqui no Cidade Alerta Bahia, só com a gente que a mãe da criança conversou até o momento, e você vai ver aí o relato dela sobre o que ela viu, sobre o filme de terror que ela assistiu na manhã de domingo. Vamos conferir. Neste domingo, dia 16 de março, por volta das 8 horas da manhã, eu tive minha casa invadida por um rapaz que que ele é natural aí de Salvador e mora aqui em Porto Seguro há pouco tempo. Nós moramos em um condomínio fechado por conta das seguranças, por causa de nossos filhos. E nesses domingos, às 8 da manhã, presenciamos um verdadeiro pesadelo, uma cena de terror, um absurdo, algo inadmissível. Esse senhor invadiu nossa casa
E eu peguei ele já dentro do quarto das minhas filhas, já de joelho na cama, com as calças dele abertas e ele se masturbando. Aí o que todo mundo se pergunta, como ele entrou? Às 7h25, meu marido acordou, destrancamos a porta, porque a tia dele ia entrar lá às 8h, porque íamos sair para trabalhar às 9h. Como ela mora em frente, a gente destrancou, porque a gente nunca teve esse tipo de problema aqui. E justamente nesse dia ele invadiu mais 2 casas, a casa de um policial também, que tem uma enteada de menor, que colocou ele para correr de lá, porque ele falou que entrou por engano nessa casa. E quando ele saiu da casa desse policial, ele entrou na minha casa. Perceba com riqueza de detalhes como a mãe lembra, né? Ela lembra de tudo que ela viu. As crianças estavam dormindo. Pelo menos as crianças não vão ter na memória para sempre essa cena bizarra, né? Mas a mãe lembra e vai ficar lembrando por muito tempo. Você que está em casa acompanhou o que ela disse. Procuraram um condomínio fechado em busca de segurança, mas não sabiam que dentro desse condomínio estava esse bandido, esse criminoso que está aí sendo procurado pela polícia e pela população. Então, se você que abusou das crianças está assistindo o Cidade Alerta Bahia, se entregue à polícia, porque a população também está te procurando. Em todos os cantos de Porto Seguro, as pessoas estão procurando esse homem, porque as fotos dele já estão rodando a internet. A gente tem essa foto aí do circuito de segurança do condomínio, que mostra o momento em que ele estava fugindo desesperado. Quem estava atrás dele aí nesse momento foi a mãe. Foi a mãe da criança que estava gritando, chamando os vizinhos, e ele correndo pelo condomínio. Ele mora em um outro bloco, né? Morava em um outro bloco. A casa dele está abandonada, ele saiu de casa, não voltou mais até o momento, mas todas as pessoas, todos os moradores de Porto Seguro já têm informação sobre esse homem e todos eles estão buscando a localização desse maníaco. Até o momento a gente pode classificá-lo como um maníaco que estava em busca de crianças e cometeu esses atos aí repugnantes em cima de 2 crianças. A mãe conta ainda que na fuga desesperada ele deixou as sandálias que já foram entregues à polícia. Então a polícia já tem a identificação dele, já tem o local onde ele morava, já tem as sandálias dele, tem fotos dele, né? Então a polícia, a competente Polícia Civil de Porto Seguro, eu tenho certeza que em pouco tempo vai trazer mais informações sobre ele, mas também os delegados, a Polícia Civil baiana como um todo, porque a essa hora ele já pode ter saído da cidade, ele já pode ter saído inclusive do estado, né? Mas está todo mundo buscando esse homem. Vamos conferir mais um pouco, mais outros detalhes que a mãe passou para a gente sobre essa história. Sem fazer nenhuma zoada, deixou a sandália dele na porta de casa, que eu já deixei na delegacia. As câmeras de segurança aqui mostrou na hora eu correndo atrás dele. Quando eu entrei no quarto, que eu peguei ele de joelho fazendo essa cena absurda, se masturbando, que eu gritei meu marido na hora. Ele pulou, fechando as calças dele, me empurrou, que eu caí em cima do sofá e saiu correndo. Foi quando meu marido saiu correndo atrás dele. E várias outras pessoas do condomínio que ouviram eu gritando. E ele entrou no bloco que ele mora e sumiu, simplesmente voltou. Como a gente nunca tinha visto esse monstro aqui no condomínio, achamos que ele tinha pulado o muro, que é um hotel colado aqui. Fomos no hotel, não achamos, e ele estava o tempo todo dentro de casa, escondido. Como a gente não tinha conhecimento que ele morava aqui, fizemos busca ao redor, chamamos a polícia veio, entrou em 2 casas e ele estava em casa o tempo todo escondido. Quando foi pela tarde, acreditamos que ele pulou o muro da casa dele e fugiu pela frente. É algo que para mim é inadmissível, eu não aceito isso, jamais vou aceitar. Porque ele estava drogado, não justifica. Eu até aceitaria se ele tivesse entrado na minha casa, roubado um celular, porque tinha vários celulares, notebook, televisão. Eu aceitaria ele ter roubado, mas isso daí que ele fez, para mim, não tem justificativa. Não tem justificativa. Então, assim, eu acho que a dor de uma mãe é a dor de todas as mães.
Uma mãe que já teve a filha abusada me procurou, que teve medo, não teve coragem de se expor, entendeu? O que eu tô mais me preservando é por conta das minhas filhas. Mas eu vou lutar até o fim, até ele pagar pelo que ele fez. Porque, gente, isso tem que parar. Esse tipo de situação tem que parar. Esse tipo de pedófilo, doente, eu não sei nem que nome dá a um ser humano desse. Pra mim, nem ser humano ele não é. Porque ele é pai de 2 crianças, gente. Ele é pai de 2 crianças. Então, eu vou lutar por minhas filhas até o fim. Eu só vou sossegar enquanto ele estiver preso e pagar por isso que ele fez. Você viu aí? Pai de 2 crianças. E a mãe dessas 2 crianças que foram abusadas por esse homem na manhã de domingo, tem esse compromisso aí, firmou esse compromisso de lutar até o fim. E eu digo mais, todo mundo deve lutar até o fim para que a justiça seja feita nesse caso. Todo mundo tem que procurar esse homem, entregar esse homem à polícia. Todo mundo, sabe por quê? Porque ele está solto, ele está por aí. Se ele já entrou nessas 3 casas, quem garante que ele não vai entrar em mais uma casa? Quem garante que ele já não cometeu outros crimes ainda piores? Quem garante que esse homem já não estuprou crianças? A gente não está aqui acusando, mas é uma possibilidade, né? Então a polícia de Porto Seguro está procurando esse homem. A família dessas crianças está procurando esse homem. A família desse homem também está querendo mais informações sobre ele. E o nosso jornalismo, por inteiro, também quer detalhes sobre o paradeiro desse homem. A gente vai aguardar a autorização da Polícia Civil para poder mostrar a foto desse homem, para poder dar o nome desse homem, porque essa situação não pode ficar desse jeito. Esse homem não pode ficar solto após cometer um crime dessa gravidade. Então, o Adelson Carvalho, a gente vai continuar apurando junto com a polícia de Porto Seguro, vai continuar aí conversando com eles, e assim que a polícia bater o martelo, a justiça bater o martelo e autorizar, a gente vai colocar a cara desse homem aí para que a Bahia toda saiba quem ele é e ele seja preso o quanto antes. Volto com você aí do estúdio, Adelson. Valeu, seu Ailton. Deixa eu falar aqui rapidinho, ó. Vou alinhavar da seguinte maneira. É preciso que o público saiba que em Brasília existem projetos, né, para o enfrentamento à pedofilia. Só que lá mesmo existem políticos também que não querem a ampliação de penas, viu, seu Nito, contra pedófilos. Vamos lá. Eu estou vendo aqui notícia de 2017, notícia de 2012 e por aí vai. Mas como eu vou alinhavar, tem aqui o portal da Câmara dos Deputados. Não é blogzinho de esquina, não. Estou falando de portal da Câmara dos Deputados. Notícia de outubro do ano passado. Câmara aprova projeto que cria cadastro de pedófilos. Vai lá saber se vai ter unanimidade. Vai, ô Nito? Não vai, esqueça. Quer ver outra aqui? CCJ aprova a inclusão de crimes de pedofilia no rol de crimes hediondos. Vai passar mesmo? No Senado, sancionado o acesso público a dados de condenados por crimes sexuais. Mas a gente não pode mostrar a cara do sujeito. Quer ver aqui? Quer ver? Olha isso aqui, ó. 12 de dezembro do ano passado. Dezembro, tá todo mundo pensando Natal, né? Réveillon, 13º, viagem. Não se liga na notícia. Olha o título. Câmara dos Deputados, viu, Bebel? Aprova castração química para pedófilos. Tá aqui, ó. Agência Brasil. Câmara dos Deputados aprova castração química para pedófilos. Você sabia dessa notícia, meu nobre Bebel? Você sabia? Você sabia? Você não sabia, sabe por quê? Porque em dezembro ninguém quer essas notícias, não. Tá todo mundo curtindo, viajando, tá? Só quer saber de compras, shopping, gastança. Aqui, ó. Câmara dos Deputados aprova castração química para pedófilos. Mas já existe isso no Brasil? Óbvio que não. Pressão, produção, pressão, pressão, pressão.